moçada! Professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a tag section, que nada mais é do que uma seção genérica, que representa um agrupamento de conteúdo. Então ela é parecida com a tag article, só que ela é um pouco mais genérica, de uso mais genérico. As características são as mesmas do article. Ela tem o display block, ela está na categoria de elementos de fluxo e seção, contida por elementos de fluxo, e seus filhos também são elementos de fluxo. Não tem atributos próprios e usa somente os atributos globais. Esse é o conteúdo que nós vamos praticar na aula de hoje. Então, vamos para o código. Já estou então aqui com uma página com o código básico, já com conteúdo aqui, para a gente não perder tempo digitando o conteúdo da página, tá? Eu já entrei com uma série de elementos que resultam nessa página aqui, ó. Opa, fechei, peraí. 68, resultam nessa página aqui, tá vendo? Então eu só tenho ali H, P, eu tenho lista, UL, tenho aqui lista de definição, links, elementos comuns que nós já aprendemos aí, elementos que a gente usa em todas as páginas. Nada de article ou de section aqui, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Mas antes vamos dar uma olhada aqui no w3.org, para que serve a seção. Então ele está falando aqui para a gente que representa uma seção genérica de um documento ou aplicação. Nesse contexto, é a seção para agrupamento de conteúdo. O tema de cada seção precisa ser identificado, tipicamente incluindo as tags H1 até H6, como filho desse elemento do section. Então veja bem, ele tem alguns exemplos de uso aqui, e nesses exemplos eu quero mostrar como é flexível o uso da tag section. Veja bem, eu posso usar dentro de article ou fora de article, tanto faz. Não existe essa regra, article tem que vir primeiro, depois section. O section tem que vir só dentro do article. Não, geralmente não se usa article dentro de section, mas isso não é uma regra. Se você precisar usar um article dentro de um section, sem problema nenhum, tá? Mas olha só, o interessante aqui, eu tenho um article sendo parte de uma página maior, ok? E esse article aqui, por exemplo, fala sobre maçãs. Tá vendo aqui? Maçãs. E que mais? Fala também aqui sobre, na verdade, só sobre maçãs, né? E dentro desse article eu tenho seções. Então eu tenho aqui uma section, e o importante é que a section tenha um identificador, um caractere que identifica o conteúdo, normalmente um H1, pode ser de H1 até H6, tá vendo? Então tem aqui um H1 definindo o conteúdo título dessa seção. Então uma nova section com um novo H1 definindo o título dessa seção. Então essa aqui é uma forma de uso, e a gente nota que o section está sendo usado dentro do article. O article como um elemento maior, um divisor maior, e dentro desse article eu tenho várias seções que são informadas pelo section. Então normalmente a gente não usa article e divide o article em outros articles. Normalmente a gente divide o article em sections, para ficar elementos separados. Quando nós vimos articles, nós vimos até algumas coisas assim, mas é porque a gente ainda não sabia sobre o section. Aqui a gente tem um elemento já com o uso somente do section, sem o uso do article. Então a gente vê aqui que no próprio body eu já tenho a divisão de seções, certo? Com o section. Tenho um H1 aqui definindo o título do body, do principal, título principal da página. Eu tenho uma seção aqui que tem um H1, certo? Um título aqui, ó, e vários P's. Uma nova seção, já que eu estou dividindo, eu estou agrupando um novo set de elementos, então eu abri um novo section com o seu H1 e o seu grupo de elementos, no caso aqui, uma lista não ordenada. Inclusive, esse exemplo aqui é parecido com o que nós vamos fazer no nosso arquivo. E aqui é a mesma coisa, só que aqui tem uma formatação, né? Eu tenho aqui um header,
certo? Indicando aqui a parte do topo, o cabeçalho da página, e na sequência as seções da página. Então aqui eu tenho várias seções, e no caso aqui cada seção indicando um capítulo. Veja bem que eu tenho uma formatação aqui, section, aqui ó, capítulo, tudo que for section e utiliza a classe chapter, a classe capítulo, e for H1 vai receber essa formatação. Então é um section da classe chapter, esse H1 recebe a formatação, tá vendo? Então eu tenho uma seção pro primeiro aqui, ó, o primeiro capítulo. No segundo capítulo, notem que eu tenho outra seção aqui, ó, segundo capítulo. Eu tenho outra seção para capítulo 3 aqui, ó, chapter 3, tá vendo? Então aqui eu tenho mais divisões e eu tenho um section para cada capítulo. É esse agrupamento de conteúdos do mesmo contexto. Então vamos ver aqui como que nós podemos aplicar o section na nossa página. A gente nota aqui que eu tenho várias áreas. Eu tenho, por exemplo, aqui uma área para cursos, certo? Informando os cursos do canal. Eu tenho uma área para apostilas. Notem aqui que eu tenho um novo H1. Eu tenho uma área aqui para links CFB Cursos, com os links do canal, o link do site, o link do GitHub. E eu tenho uma outra área para contatos. Só que isso aqui não tem divisão nenhuma, ok? Isso aqui resulta nessa página e está tudo junto aqui. Não tem agrupamento, não tem divisão. E é para isso que serve o section ou o article. Eu poderia englobar tudo isso aqui dentro de um article, falando que todo esse conteúdo faz parte do CFB Cursos, ok? E eu teria um outro article para um outro tipo de conteúdo, tá? Para um outro canal, por exemplo, aí viria dentro de um novo article. Ou se eu for falar somente do CFB Cursos, eu posso simplesmente criar divisões de section. Vamos ver isso daqui na prática. Veja bem. Então eu vou abrir aqui, ó, um section, certo? Abro esse section e englobo todo esse conteúdo aqui dentro desse primeiro section, dentro dessa primeira seção. Nós vimos que é importante identificar o conteúdo do section com um H. H1 até H6, então aquele H ali já está identificando o conteúdo do section. Aqui eu vou abrir uma nova seção, ok? E colocar todo esse conteúdo de apostilas dentro aqui da tag section, dentro dessa seção. Então agora eu já tenho duas divisões, ok? E aí eu posso ainda indicar uma nova section aqui. Ok, uma nova section, coloco esse conteúdo dentro dessa section, beleza, e finalmente aqui mais uma section pequenininha, né, com pouco conteúdo aqui. Beleza, então já fiz uma divisão, não vai mudar nada no visual, ó, F5 não mudou nada, tá vendo? Todo o conteúdo tá aí normalmente, certo? Porém agora eu tenho itens bem divididos em seções. Até para formatar isso aqui em CSS, para tornar uma coisa mais flexível, eu consigo ter uma facilidade maior quando a gente divide dentro de seções. Posso terminar por aqui? Posso, sem problema nenhum. Mas, se eu quiser, por exemplo, definir seções dentro da minha seção, posso? Posso, sem problema nenhum. Eu posso transformar isso aqui em uma seção e isso aqui em outra seção dentro dessa seção. Então, essa seção vai passar a ter duas seções menores. Isso tudo, pessoal, facilita a formatação quando eu quero trabalhar com blocos, com áreas, com conteúdos agrupados no CSS. Facilita demais a nossa vida. O que eu falei anteriormente sobre o article é que eu poderia ainda ter essa divisão aqui, ó. Eu poderia colocar tudo isso aqui dentro de um article, ok? Que fala sobre o CFB Cursos. E vou falar sobre um outro canal ou outro conteúdo, eu iria abrir um novo article. Então, olha como eu passo a dividir
de uma forma mais organizada o conteúdo da minha página. F5, novamente, a formatação, os elementos continuam com o mesmo visual. Tá vendo? Não muda praticamente nada, certo? Como eu não vou falar de outra página, eu não vou ter outro article. Ah, mas aí significa que eu tenho que tirar esse article? Também não. Se eu quiser, eu posso manter esse article sem problema nenhum, tá? No nosso caso aqui, eu vou tirar, tá? Eu vou manter só os elementos section aqui. Então, Shift Tab para voltar ao recuo e deixo esses elementos aqui. Bom, como que isso vai me ajudar na formatação? Beleza, vamos lá então. Vamos colocar alguma formatação aqui para esses elementos. Então, vamos colocar aqui, ó, section. Se eu quiser criar uma classe, por exemplo, classe para itens, ou itens, e eu posso ainda indicar, por exemplo, itens 1, itens 2. Se eu quiser fazer o seguinte, cada área, eu quero, por exemplo, uma área cinza, outra área branca, outra área cinza, outra área branca. Eu consigo fazer isso perfeitamente usando o CSS. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, ó, uma área cinza, ok? Cinza, vou criar uma classe cinza com o background color cinza. Aqui vou colocar um cinza mais claro. Deixa eu ver aqui, ó, um AAA, beleza? Vou colocar só a cor, tá? Só a cor de fundo, por enquanto. E outra área aqui que eu vou chamar de branca. Ou melhor, posso colocar, por exemplo, Section 1 e Section 2. E essa aqui, a Section 2, vai ter o background branco, FFF. E aí eu aplico aqui as classes nos meus elementos Section. Então, class, essa aqui vai usar a seção 1. Deixa eu copiar. Essa aqui vai ser uma classe que vai usar a seção 2. Ok? Essa aqui vai ser uma classe, não, uma section que vai usar a seção 1. Seção 2, seção 1. Isso. E essa aqui, por fim, vai usar a seção 2 também. Então, nesse caso, vocês vão notar que eu tenho uma área cinza, uma área branca. Uma área cinza, uma área branca. Tá vendo? Então, eu consigo fazer essa subdivisão de uma forma bastante simples quando a gente trabalha com section. Então, vamos colocar aqui mais formatação. Section, eu quero que todos os sections tenham um padding, por exemplo, de 15 pixels. Isso vai dar um afastamento geral aqui, ó, dos elementos das bordas, ok? Se eu quiser trabalhar com bordas ainda, e a formatação aqui é livre. Nós vimos, por exemplo, que por padrão cada section tem o seu display block. Mas se eu quiser mudar, se eu quiser trabalhar com displays flexíveis, sem problema. Eu posso indicar aqui que o container, no caso desses sections, o container deles é o body. Se eu não quiser mexer com body, aí eu vou voltar à estrutura aqui de article. Então, veja bem, eu vou transformar esse article em um container flexível. Então, o padrão dele é block. Eu vou vir aqui direto nele. Então, deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó, article. Eu quero que todos os meus articles tenham o display flex. Como eles são o container dos section, eles vão ficar um ao lado do outro. Então, eu tenho aqui um article com os sections todos aqui, um ao lado do outro. E a gente pode controlar isso aqui de qualquer forma. Se eu tiver um novo article, veja bem, eu vou pegar aqui, ó, simplesmente copiar, colar, certo? Para eu ter dois articles aqui, você vai ver que o novo article vai aparecer aqui embaixo, na mesma estrutura, já que o conteúdo é exatamente o mesmo. Vamos só dar um espaçamento ali entre os articles, para não parecer que está coladinho, né? Que é a mesma coisa. Então, aqui, ó, para cá, beleza? Vamos dar aqui um margem de 15 pixels também, tá? Margem
geral, né, nos 4 cantos aqui, para ficar espaçadinho aqui e não parecer que é a mesma coisa. Então, notem que essa estrutura aqui eu tenho 2 articles, aqui um article aqui e um article aqui, cada article com 4 sections, um section aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Beleza? Então eu acho que deu para entender aí como que a gente trabalha com essas subdivisões, os articles, os sections. Sempre que a gente precisar agrupar conteúdos de forma genérica, eu posso usar o section. Outro detalhe, antes desse section aqui, poderia ser um section aqui? Poderia. Só que iria dificultar um pouco na minha formatação. Aqui eu teria que trabalhar com classes, né? Porque senão esse page aqui ia estar valendo para os dois. Se eu transformar aqui, por exemplo, no display flex, esse aqui também ficaria com display flex. Então é por isso que às vezes é interessante a gente trabalhar com elementos diferentes. Mas está aí demonstrado a funcionalidade, como que a gente pode subdividir e trabalhar com o elemento section. Então vale o seu joinha se você ainda não clicou, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Te vejo no Insta e no Face. Até a próxima aula. Tchau, tchau.